Hoje eu falo para você, muitas das vezes você fica com aquela vontade de fazer algo, você começa algo, mas você não consegue acabar. Você começa aquele projeto, mas você não consegue acabar. Por que você não consegue fazer isso? Porque você não tem a constância, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então, muitas das vezes a gente começa um projeto e a gente não consegue terminar aquele projeto. A gente começa com aquela motivação, começa com aquela empolgação, né? Mas a gente não consegue terminar. Por quê? Porque a gente não tem a constância. E por que a gente não tem a constância? Eu te falo, a constância não é uma coisa que a gente nasce com a gente, tá? Ela é construída dia após dia. A constância ela tem que ser praticada para ela ser construída. Então ela tem que ser praticada dia após dia. Não importa se você começa muito forte aquele objetivo, não importa se você começa muito fraco aquele objetivo, não importa se você começa muito entusiasmado esse objetivo. O importante é você continuar todos os dias, repetidamente, aquele objetivo para que você melhore naquilo, para que você consiga chegar no objetivo. Não adianta eu começar com 10 e querer ser todos os dias 10. Se o importante para passar é eu tirar meu 7, tá bom? Então se você fosse constante todas as vezes no 7, você vai ter o sucesso, você vai conseguir o seu sucesso. Então, independente se você começa forte, começa fraco, começa entusiasmado, você tem que ter a constância, tá? Não é sobre você ser perfeito o tempo todo, tá? Não é sobre você conseguir a perfeição, conseguir aquilo todos os dias bonitinho. É você conseguir aquilo sempre, todos os dias, independente da situação, independente se você está feliz, independente se você está triste, tá bom? Então, você tem que manter aquilo, independente se você tive um dia mal, independente se você tive um dia feliz, você tem que manter aquilo, você tem que manter a constância, você tem que manter aquilo atrás do seu objetivo. Porque grandes objetivos não vêm de vontade isoladas, ele vem sendo construído dia após dia por pequenos atos cometidos por você. Então não adianta você fazer todos os dias, aliás, não adianta você começar com aquele negócio muito forte, sendo que não vai dar certo, você tem que ser constante. Então pequenas coisas vão se tornando grandes, tá bom? De tijolo em tijolo você vai construindo o seu castelo. E para você fazer isso é muito difícil. Por quê? Porque no meio do caminho, as distrações vão aparecer, tá? Aquele trabalho que você tinha que fazer à noite, seu amigo vai te chamar para ir no shopping, aí você vai querer ir no shopping. Aquela menina que você tanto adora e tanto quer sair, vai decidir sair com você no dia que você tem que fazer suas tarefas. E aí isso é uma distração e isso pode te atrapalhar. E não é difícil a gente não é fácil a gente se manter constante, tá bom? É muito difícil. Por isso, você tem que ter a mente forte, o corpo forte para você conseguir se manter constante e aqui, ó, sair das distrações, focar no seu objetivo. E uma das verdades que eu te conto é o quê? A constância ela dói, sabe por quê? Porque você tem que assumir um compromisso com ela. Você não pode quebrar aquele compromisso. É exigido um compromisso contra você mesmo, para você mesmo. Isso é difícil, né? Isso dói e isso é ruim pra gente. Porém, isso é uma coisa que nos ajuda a evoluir, nos ajuda a crescer, a gente sair do nosso conforto, a gente conseguir evoluir saindo do nosso conforto, a gente conseguir prosperar saindo do nosso conforto e se planejando e executando tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi combinado para nós mesmos, tá bom? Então a gente tem que cumprir com o nosso dever, ainda mais quando a gente promete para si mesmo. Para você se manter constante, primeira coisa, você tem que estabelecer 3 pontos, tá bom? Então você tem que estabelecer um objetivo claro, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e como eu vou chegar, tá bom? Anote isso, que isso é importante. Você tem que estabelecer uma rotina e essa rotina ela não pode ser uma rotina irreal, ela tem que ser realista com a sua vida. Não adianta você trabalhar 10 horas por dia numa empresa e querer criar outra empresa que você vai trabalhar mais 10 horas. O dia tem 24 horas, você tem que se alimentar, você tem que treinar, você tem que falar com sua família, você tem que ter um convívio social. Então não adianta você fazer isso, tem que ser metas reais. E, por fim, você tem que celebrar suas conquistas, as suas pequenas conquistas. Então, se você conseguir cumprir sua semana, automaticamente na próxima semana você vai aumentar as suas tarefas para você conseguir evoluir. E nisso, você conseguiu cumprir uma meta. Então, você tem que se aplaudir, você tem que celebrar suas conquistas. Isso é importante. Então, lembre disso. Então, você tem que estabelecer suas rotinas, encontrar um porquê, tá? E esse porquê tem que ser bem claro e celebrar as suas pequenas conquistas. Esses são os 3 pontos aí principais para você manter a constância, tá bom? Foque nesse objetivo que vai dar certo.
a gente consegue ser constante. E a constância ela é praticada. Quanto mais você pratica ela, mais você consegue executá-la e ter consigo mesmo. Uma coisa que eu te falo e eu tenho certeza disso, tá? A constância, ela separa aqueles que somente sonham, meu sonho é ter um Porsche, meu sonho é ter um Ferrari, do que realmente aqueles que realizam. Então quem realiza tem constância, tá bom? Quem realiza tem constância, quem realiza vai conseguir chegar no objetivo, tá? Quem realiza. Agora quem sonha não tem constância. Quem sonha só vai sonhar e nunca vai conseguir chegar naquele objetivo. Vai chegar nos 80 anos de idade e vai ficar sonhando, 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 até morrer e acabar com a vida, tá? Essa é a única vida que a gente tem. E o porquê que eu não vou ter a constância? Por que que eu não vou buscar meu resultado? Por que que eu não vou buscar o meu objetivo, tá bom? Então, você tem que ter a constância. Deixe de ser igual às outras pessoas. Saia desse mundinho de sonhos. Sonhos não. Realize suas metas. Busque as suas metas. Para você buscar suas metas, você tem que ter o quê? A constância. E por fim, o que eu quero falar para você? Se você quer evoluir na sua vida, se você quer progredir bem na sua vida, tanto na academia, quanto no seu psicológico, quanto na sua vida financeira, mesmo que seja devagar, comece. Comece devagar e a gente vai progredindo, tá? Não adianta a gente ter aquele pico de vontade e do nada aquele pico acabar. Se a gente tiver aquela metade daquela vontade e ela se manter, a gente consegue evoluir. E o resultado ele é exponencial, tá? A evolução ela vai de uma forma baixa, pequena, porém você está evoluindo. Você tem que se comprometer com você mesmo e você tem que conseguir evoluir. Você tem que focar nos seus objetivos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Hoje é meu 18º dia fazendo o vídeo. Eu me desafiei nesses 21 dias para melhorar minha oratória e minha retórica. Obrigado novamente para quem assistiu até aqui. Um abraço, até mais.